nossa aula de correções hoje, nós vamos corrigir as atividades que foram feitas em casa, aquelas que tia enviou para fazer em casa, ok? São as correções da semana, de 11 até dia 15, tá bom? Nós vamos corrigir português, matemática, ciências e história, porque a atividade de geografia era para fazer aquele desenho da casa. Lembra que vocês já mandaram para mim nas fotos? Tá bom? Então, vamos lá começar as nossas correções. E vamos começar nossas correções com português. Então, todo mundo pega o livro de português, lápis com borracha e vamos corrigir. Então, na atividade que foi para casa, foi essa parlenda que tia Valéria vai ler para vocês. Era uma vez uma vaca Vitória que caiu no buraco e acabou-se a história. Acabou-se a história? Não! O vovô disse que ela voou enquanto o vento fazia Então, na atividade estava pedindo para circular as palavrinhas que começavam com a letrinha V. Então, nós circulamos aqui, olha, a palavrinha vez, vaca, Vitória, vovô, voo, vento e voo. Todo mundo circulou? Todas as palavrinhas? Então, parabéns! Já que no primeiro estava dizendo assim: qual é o nome da vaca dessa parlenda? Marque um X na resposta certa. Depois, contorne a letra inicial do nome dela. Então, na parlenda, o nome da vaquinha era Magnólia, Vitória ou Glória? Então, o nome da vaquinha era Vitória. E olha a letrinha V aqui, circulada. Todo mundo fez assim? Parabéns! E olha o segundo. O que aconteceu com essa vaca? O que foi que aconteceu com ela? Ela caiu no buraco ou ela pulou do buraco? Então, a resposta certa era caiu no buraco. Todo mundo fez? Todo mundo ok? E no terceiro, estava dizendo assim: o que a vaca fez depois? Pinte a imagem correta. Então, ela fez depois, ela saiu voando. Então, depois que a gente completou, pinta aqui a imagem da vaquinha que ela voou. Todo mundo pintou bem bonito. Tia Valéria vai pintar só de amarelo aqui, tá? Porque fica mais difícil para a tia Valéria pintar. Mas vocês podem dar um colorido bem bonito, tá bom? Depois que todo mundo fez isso, no quarto estava dizendo assim, ó: contorne no texto as palavras iniciais pela letrinha V. Lembra que a gente já fez? Tia Valéria já mostrou? Não foi isso? E agora, copie as palavrinhas que você circulou. Então, olha a palavrinha que a gente circulou. Vez, vaca, Vitória, vovô, voo e voo. Não foram essas as palavrinhas que a gente circulou lá na primeira página, na página 76? Então, depois que a gente circulou, nós vamos escrever as palavrinhas aqui, tá bom? Todo mundo fez assim? Então, ok. E agora, no quinto, está dizendo um momentinho da gramática.
Escreva as palavras que correspondem à imagem. Essa imagem está mostrando o quê? Então, nós vamos colocar o nome dela, tá? O nome da imagem que está aparecendo. Então, e não pode esquecer, separar os pedacinhos, não é? Em sílabas. Então, olha, a primeira figura tinha a figurinha da vaca, vaca. Depois, nós tínhamos buraco. E depois do buraco, nós tínhamos a palavrinha vento, vento. Todo mundo separou? Agora a tia Valéria quer saber quantas sílabas tem aqui a palavrinha vaca? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, 2 sílabas. E a palavrinha buraco? Quantas sílabas? Isso mesmo, 3 sílabas. Olha que a gente separou em 3 espaços diferentes. E a palavrinha vento? Quantas sílabas? 2 sílabas. Parabéns! Agora, lá no nosso caderno de apoio, na página 15, estava pedindo para vocês encontrem e pintem as figuras iniciadas pelo grafema V. Então, nós tínhamos várias figuras aqui e as figuras que iniciavam com o grafema V e que nós teríamos que pintar era a figurinha da vaca, a figura do violão, da vovó, da vela e também do vulcão. Por que nós não pintamos o sapato, a laranja e o porco? Porque essas palavrinhas, elas não começavam com a letrinha V, tá bom? Então, quem pintou a vaca, o violão, a vovó, a vela e o vulcão está de parabéns. Então, sua atividade está correta. E depois tinha dizendo assim: troque a letra inicial de cada palavra pela letrinha V e nós vamos formar novas palavrinhas. Então, a primeira palavrinha eu tinha tela. Quando eu troquei, ficou vela. E a segunda? Eu tinha faca, faca. Quando eu troquei, formou a palavrinha vaca. Todo mundo está acompanhando, está corrigindo? Deixa eu ver. Na próxima palavrinha, eu tenho a palavrinha calor, calor. E quando eu troquei, ficou a palavrinha valor. Não foi assim? Depois eu tenho a palavrinha telha, telha. Quando eu troquei, ficou velha. Olha que diferença que ficou. Depois eu tenho a palavrinha pinho, pinho. E quando eu troquei, ficou a palavrinha vinho. Olha só, é só eu trocar a primeira letrinha da palavra pela letrinha V. Na próxima palavrinha, lento. E depois ficou vento. Todo mundo está acompanhando a correção? Depois eu tenho coa, coa. E ficou a palavrinha voa, voa. E por último, eu tenho a palavrinha maleta, maleta. E ficou a palavrinha valeta. Todo mundo corrigiu essa página? Todo mundo acertou? Estão de parabéns! Já nessa atividade, nós iríamos usar o nosso caderno de português, colocar o cabeçalho, que é o nome do nosso colégio, a data, o nome do aluno, o seu nome, e tinha pedido assim: pesquise palavras com a letrinha V
ou maiúscula e minúscula. E cole abaixo. Não foi assim? Então, quem pesquisou palavrinhas com a letrinha V, tá de parabéns. E a Valéria colocou algumas palavrinhas aí. Vaca, vovô, uva, vila e vela. Foram algumas palavrinhas que a tia Valéria colocou, tá? Mas aqui você colocou, estando com a letrinha V, também está correta. Agora que nós já corrigimos as atividades de português, vamos agora corrigir as atividades de matemática. Vamos ver quem acertou nas atividades de matemática? Quem fez tudo certinho? Vamos lá? E na nossa atividade de matemática, estava dizendo assim, lembrando. Então, nós iremos relembrar que nós aprendemos até aqui, né? De todos os assuntos que nós vimos até aqui. Então, eu aprendi que os números têm diferentes funções e podem indicar. O que é que os números podem indicar? Então, eles podem indicar quantidades, né? Quantos cadernos eu tenho, quantas cadeiras tem a mesa da minha casa. Pode indicar códigos, o número do telefone, o número da casa, não é? O CEP da rua onde eu moro. Pode indicar medidas, que foi o que nós estudamos, medidas. E também pode indicar ordem, primeiro, segundo, terceiro, não é assim? Então, vamos lá, continuar com as nossas correções. E na próxima pergunta, tinha assim, que o nosso sistema de numeração é composto dos algarismos 0, qual que vem depois? Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Que quando temos 10 ou mais unidades, podemos agrupar as 10 unidades, obtendo assim uma dezena. Então, quando nós temos 10 unidades, nós temos uma dezena. A dezena é composta por 10 unidades. Também que podemos resolver operações de adição e subtração. Então, adição é quando eu junto, não é? Quando eu coloco. E subtração é quando eu tiro. Não foi assim que a gente já viu? Então, com as medidas de tempo, aprendi que uma semana tem quantos dias? Quem lembra? Isso mesmo, 7 dias. E quais são os dias da semana? Nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo mundo fez? Então, já nas medidas de comprimento, podemos fazer comparações usando os termos mais comprido e mais curto. Quando a gente viu lá nas atividades, a saia mais curta e a mais comprida. E também medidas de comprimento, que nós usamos o metro, que é a medida de referência, quem lembra? Para as medidas de comprimento. E para as medidas de capacidade, quem lembra qual é a referência? Isso mesmo, é o litro. Então, metro para medidas de comprimento e o litro para medidas de capacidade. E quanto à forma dos objetos? Podemos separá-los em dois grandes grupos, arredondados e os não arredondados. Não foi assim?
E ainda em relação à forma, podemos classificá-los em esfera, cone, cilindro e blocos retangulares. E no nosso caderno de apoio, continuamos com o conteúdo objetos arredondados e objetos não arredondados. Então, o que era que estava pedindo? No primeiro, estava dizendo assim: circule os objetos que lembram a forma de um círculo. Então, nós tínhamos 4 objetos e os que lembram a forma de um círculo eram a laranja e o bombom. Então, quem circulou os dois está correto. E no segundo estava dizendo assim: escreva os nomes das formas. A bola lembra uma esfera. E o lápis? Um lápis lembra um cilindro. E o funil lembra um cone. E o dado? Ele lembra um bloco retangular. E agora, desenhe um objeto que não tenha forma arredondada. Então, olha, a tia Valéria colocou aí um dado, porque ele não tem forma arredondada. Então, todo mundo fez a correção da página 126 do caderno de apoio. Todo mundo ok? E nessa atividade da página 127, nós iríamos ligar os desenhos às figuras correspondentes. Então, a bola à esfera, o dado ao cubo, o chapeuzinho ao cone e também essa latinha de batatinha ao cilindro. Então, todo mundo que ligou assim, está correto. E no segundo, nós iríamos completar a cruzadinha com os nomes das formas. Então, de amarelinho aí está o cubo. E já de azul está a pirâmide. E embaixo, de vermelhinho, está o cone. E de roxo, a esfera. E ali, colorido com preto, está o cilindro. Todo mundo ok? Todo mundo corrigindo as atividades? Então, vamos continuar. E na nossa corrida dos objetos geométricos, tinha pedindo para você pintar a figura, mas teria que seguir algumas regras, não era assim? Algumas indicações. Então, você ia pintar de vermelho os triângulos, os círculos de amarelo, os quadrados de verde e de laranja os retângulos, não era assim? E depois que você pintasse, você iria responder as perguntas abaixo. Então, quantos triângulos você pintou? Quantos pedacinhos de vermelho você pintou? Então, tia Valéria que contou, tinham 20 triângulos. E quantos círculos? Quantos retângulos? Quantos quadrados? E a última pergunta estava assim: e juntando todas as formas, os triângulos, os círculos, os retângulos e os quadrados, juntando todos, quantas figuras nós teríamos? Que foram 37 figuras. Então, todo mundo corrigiu. E agora que corrigimos todas as atividades de matemática, nós vamos corrigir as atividades de ciências. Vamos lá? E na nossa atividade de ciências, da página 29,
nós vamos usar o que aprendemos. Então, nós vamos ligar as partes menores do corpo às regiões a que pertencem. Essa atividade foi realizada quarta-feira, tá? Então, de um lado nós temos o pé, olhos, boca, perna e mão. E do outro lado nós temos cabeça, tronco e membros, que são as três principais partes do corpo. Então, na cabeça está localizado o quê? Então, aí vocês iam ligar os olhos e a boca. O tronco, alguma parte aí faz parte do tronco? Não, por isso que a gente não ligou. E os membros? Então, pé, pernas e mão, que fazem parte dos membros. E na segunda questão, nomeie as partes do corpo indicado. Então, o que aparece primeiro na bolinha aí? Que são os membros, as pernas aí da atleta. Na de baixo, nós temos o tronco. E, por último, a cabeça. Todo mundo fez assim? E já na terceira questão, nós iríamos colocar o nome de duas brincadeiras que a gente usa. Primeiro, as mãos. Tia Valéria colocou aí brincadeiras de roda e de massinha, mas você poderia colocar outras brincadeiras. Então, aí é só uma sugestão. Na letrinha B, os pés, de pular corda e jogar bola. A gente não usa os pezinhos. E na letrinha C, a boca. A gente pode usar cantar e também brincar de boca de forno. Então, essas aí foram algumas sugestões de brincadeiras, mas que você também poderia colocar as que você mais gostou. Ou a que você mais gosta de fazer, de brincar, tá bom? Continuando com a atividade de ciências, nós iríamos aqui, estava pedindo para circular as imagens das pessoas que estão na mesma fase que você. Então, Tia Valéria já circulou aqui as crianças que estão na mesma fase que você. Então, quantas pessoas a gente circulou? Então, 1, 2, 3, vamos contar comigo? 4, 5, 6. 6 pessoas, 6 crianças. Todo mundo circulou? E já no número 5, na quinta questão, identifique em qual fase da vida cada uma das pessoas da imagem estão. Então, nessas imagens, nós iríamos identificar qual a fase que cada um está. Então, aqui, na primeira fase, ela está na velhice. Todo mundo colocou na velhice? Na segunda figura, eles estão na infância. E a última figura, na adolescência. Velhice, infância e adolescência. E na última questão de ciências, nós iremos usar o material de apoio para colocar as figuras na ordem crescente da infância para a velhice. Então, primeiro a criança, a infância, depois a adolescência, depois vem a fase adulta e, por fim, a velhice. Então, todo mundo fez assim? Parabéns! E para encerrar as nossas correções, vamos fazer a de história. A de história que foi quinta-feira, né? Foi ontem que a gente realizou essa atividade. Então, nós vamos fazer a correção das atividades de história. E nessa atividade, que agora é a sua vez, iria montar a linha do tempo da sua vida.
Então, lembra que a gente viu a linha do tempo, né, de Jonathan na nossa aula de história? Então, aí você ia montar a sua linha do tempo, quando você nasceu até o dia de hoje. Poderia montar com fotos ou também com desenhos. Então, cada atividade vai ficar diferente, porque cada linha do tempo é diferente uma da outra, porque nós não somos iguais, não é assim? Então, depois que você fez essa atividade, tira uma foto e posta lá no Instagram da escola, tá? Do nosso colégio, para a tia Valéria ver, tá bom? É só marcar o colégio, a tia Valéria vai ver, tá? E por fim, a última atividade que vamos corrigir hoje era lembrando. Com a ajuda de um adulto, vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse bimestre. Então, história pessoal. Todo mundo tem uma? Isso mesmo, uma história. Então, quem completou a palavrinha aí, história? Todo mundo completou? Então, todo mundo tem uma história de vida. Nome e sobrenome. As pessoas têm nome e sobrenome. Os sobrenomes indicam que elas pertencem a uma família. Muitas vezes são carinhosamente chamados por apelidos. Não é assim? E você muda com o tempo? Nós mudamos com o tempo. Então, nossa história de vida é formada por memórias e lembranças que podem ser registradas por meio de fotos e de vídeos. Então, você registra assim? Eu também faço esses registros. E as fases da vida, quais são elas? Então, a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Então, todo mundo fez as correções, todo mundo ok, letra bonita, como a tia Valéria pediu. Que bom que você esteve aqui fazendo as correções. Fizemos todas. Qualquer dúvida que você tiver, deixa lá no portal que tia Valéria vai responder, tá? Te espero na próxima aula. Um beijo para todos.